tá? Então, nossa aula de hoje será sobre uma revisão do barroco, para vocês terem um entendimento melhor do que foi o barroco e das imagens, fazer uma associação legal. Então, vamos lá. O barroco, peraí, deixa, ó, qualquer probleminha assim é porque a tia aqui é meio difícil. O barroco, é um movimento artístico que ele vai acontecer. Estão ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Tá bom? Tá legal? Coloquem lá no chat para mim, por favor, se tá ouvindo legal. Bom, desliga o microfone, tem um microfone ligado, tá? Então, é um movimento artístico que aconteceu no início do século XVII, ele só vai chegar no Brasil no século XVIII, depois a gente vai ver isso. Ele começou lá na Península Itálica e ele vai se irradiar por toda a Europa. Na América, ele chega através dos colonizadores. E em cada região lá da Europa, onde ele aconteceu, em cada região da Europa, ele vai aparecer de uma forma diferente. Aqui no Brasil ele vai ser completamente diferente, eu vou falar isso mais para frente, talvez não dê nessa aula, tá? Mas ele, gente, tem um microfone ligado, se puder desligar, eu agradeço. E agora, o bom também é que vocês anotem algumas coisas, se vocês ainda não fizeram o resumo, ou mesmo se vocês fizeram, para vocês estarem fazendo uma fixação melhor. Ó, a emoção predomina sobre a razão, que é diferente do que a gente viu no Renascimento, tá? Então, no Barroco, a emoção predomina sobre a razão. Então, o que é isso? O artista ele vai tentar colocar no quadro coisas imagináveis, porque ele vai imaginar a dramaticidade, que também é uma característica. Então, a emoção está acima de qualquer coisa. Outra coisa que vocês terão que lembrar até o ano que vem para o Enem é o uso da dramaticidade e do claro e escuro. A gente vai ver mais para frente, quando a gente vai vendo as imagens, que o que a gente consegue identificar rapidamente, esse quadro é barroco, é por causa do claro e escuro. A dualidade, principalmente para a literatura, entre o religioso, ou seja, o espiritual, e o profano. Então, a dualidade também é uma característica marcante do barroco. Então, gente, por favor, lembrando, a emoção predomina sobre a razão, uso da dramaticidade do claro e escuro e da dualidade, o religioso e o profano, tá? Não esqueçam isso daí, lembrem disso. Na pintura também tem uma outra característica, além do claro e escuro, essa coisa de, eu vou falar mais para frente, de ter uma região toda escura e outra bem clarona, eles também fazem uso da diagonal. Os elementos, o enquadramento dos personagens, ele vai ficar sempre na diagonal. E na arquitetura, eles vão usar muitos ornamentos e uso de linhas sinuosas, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. A gente vai começar pelo barroco italiano, que foi o mais importante, já que o barroco começou lá. Tá bom assim? Tá muito rápido? Então, tá dando para assimilar? Gente, coloca alguém aí, coloca sim ou não para eu poder ir mais devagar. O principal artista do barroco italiano vai se chamar Michelangelo de Caravaggio. Caravaggio é a cidade onde ele nasceu, assim como Leonardo da Vinci, tá? Então, Caravaggio, Michelangelo merece, era o nome de verdade dele, ele vai ser o principal artista do barroco italiano. Barroco italiano, Caravaggio. Aí a gente está vendo o retrato dele, ainda menino. Observe o claro e escuro. Ele coloca muito amarelo nele, branco na roupa e a região do fundo do quadro dele toda escura. Então, característica do barroco, fundo normalmente, geralmente escuro. E do outro lado, Medusa, que era a mulher que tinha cabeça de cobra, que foi decapitada da mitologia grega, e esse quadro, esse medalhão que ele pintou aí, ele fez para ser usado nos escudos dos soldados romanos, dos soldados romanos lá. Isso mesmo. Escudo dos soldados romanos, certo, é isso mesmo. Então vamos lá, Caravaggio, principal representante do barroco italiano.
Esse quadro dele, Tocador de Alaúde, também é um dos quadros mais famosos dele. Agora a gente vem com a série dos quadros mais famosos, tá? Aqueles dois eram mais para ilustrar. Tocador de Alaúde, então ele vai reproduzir uma cena do cotidiano de uma casa, de uma família de gente abastada, gente com dinheiro. E aí a gente vai perceber também o uso do claro e escuro, mas eu não sei se vocês conseguem ver a forma diagonal que vai da cabeça do tocador de alaúde até esse arranjo de flor que está em cima da mesa. Então, isso que é a linha diagonal que vai acontecer no barroco, tá? Escuro, cena do cotidiano, então é uma cena profana nesse caso aí, tá? Então, é a outra característica, né? O espiritual, o religioso e o profano. Aí vem a cena religiosa. Então, olha, o próprio artista já faz essa dualidade. Então, tá aí. Isso aí é a incredulidade de São Tomé. São Tomé não acredita que Cristo foi crucificado, e aí o que ele faz? Enfia o dedo na chaga de Cristo. Luminosidade toda do lado, mais no lado de Cristo e do lado de Tomé. Ah, professora, mas aí não tem diagonal. Tem sim. Vê se vocês conseguem perceber onde está a diagonal. Vou esperar alguém responder. Existe diagonal nesse quadro? Onde é que a gente vai ver isso? Bernardo, onde é que tem diagonal aí? Não. Posição dele quem? De Cristo? Não. É da cabeça do apóstolo que está de vermelho até o dedo de São Tomé. Então, essa linha que vai da cabeça do discípulo de vermelho, passando pelo São Tomé e chega aqui praticamente embaixo da mão direita de Cristo, na escola? Não, na escola não, aqui. Então aí é que tem a linha, a diagonal. E o claro escuro é evidente, né, gente? Então quando a gente vê a obra do Barroco, imediatamente a gente identifica o Barroco na Itália, tá, gente? Porque ele vai mudar quando ele chegar em outros países. Vamos lá. Baco adolescente. Baco é o deus do vinho. Baco, se eu não me engano, é em Roma que ele tem esse. Não, Dionísio é em Roma e Baco é na Grécia, ou coisa parecida, eu nunca sei. Mas é o deus do vinho em qualquer um dos dois. Não, na Grécia ele é Dionísio e em Roma ele é Baco. A mesma coisa. Existe a diagonal, Bernardo? Existe, não é no corrimão. É nesse encosto do braço dele, passa pelo meio do corpo dele, vem até o cantinho direito aqui embaixo, passando pela mão onde que segura a taça de vinho, tá? Esse quadro aí, gente, vocês têm que olhar e memorizar, que é o quadro mais importante do Caravaggio, ainda não caiu no Enem, mas o ano que vem a gente vai ver isso aí de novo, tá? Bom, deixa eu só fechar um negócio que está me atrapalhando. Isso. Vamos para a obra seguinte. Então, nós já vimos duas obras importantes do Caravaggio, uma que era religiosa, que é o São Tomé, e outra profana. Essa daqui também é profana? Claro, mitologia grega, profano, tá? Agora a gente vai para Tintoretto. Tintoretto também é um artista muito especial dentro do barroco italiano, porém ele não tem muitas obras famosas. Essa é a mais famosa, é a Última Ceia. E essa imagem está aí para tirar essa coisa de vocês. Quando a gente fala em Última Ceia, a gente só lembra de Leonardo da Vinci, aquela mesa comprida, grandona, que a gente viu por milhares e milhares de tempo no livro e tudo. Então, a Última Ceia ela não precisa ser só aquela coisa do Leonardo, aquela coisa frontal. E o Caravaggio faz o quê? O Caravaggio não, desculpa, gente. Tintoretto era apelido, tá? E o nome dele, não lembro o nome dele, mas para vocês não vai fazer diferença, não. Vocês têm que lembrar de Tintoretto. Tintoretto em italiano significa pintor de lavanderia. Então, tintoreria seria a tinturaria nossa, que hoje para nós é lavanderia, mas lá no caso eles tingem as roupas, tá? Então, o pai dele tinha uma tinturaria, e aí o nome dele ficou o apelido que o pai dele também tinha, que era Tintoretto. O Tintoretto, ele vai estudar no ateliê Jacopo Robusti, o nome de Tintoretto.
a minha auxiliar já me avisou aqui. Ele vai estudar no ateliê do Rafael Sanzo, porque Rafael, não sei se vocês lembram, mas qualquer coisa depois eu faço uma videoaula e coloco lá no YouTube para vocês. O Rafael, ele é do final do Renascimento, começo do Barroco. Então, o Rafael vai dar aula para Tintoretto. Só que quando Tintoretto chega lá, Rafael fala para o pai dele, não precisa, isso é fofoca, tá? Não precisa ensinar nada para ele já sabe tudo. E ele era novinho, ele tinha 15 anos, e o que, que ele fez? Ah, então tudo bem, já sou bom, deixa eu continuar assim. Vamos fazer uma leitura rápida dessa obra. Anjos que parecem mais fantasma. Estão observando na parte de cima do quadro. São só as nuances branquinhas, do lado direito e do lado esquerdo. A luminosidade tem vários pontos, porém, aonde que ela está mais presente? Na auréola de Cristo, onde tem essa auréola grandona com bastante luminosidade, que é a representação a representação do Espírito Santo está do lado esquerdo da tela. É a representação da santidade de Cristo. E a linha diagonal, porque eu estou falando das curiosidades, né? Esse quadro é um quadro religioso, ele tem o claro e escuro, porém ele tem mais claridade do que escuro, e a diagonal está onde? Na mesa. A mesa que vem lá do fundo, lá do pezinho do anjo, e vem até o canto esquerdo aqui do quadro. Sinto uma falta, gente, de estar lá na sala de vídeo passando o dedo para vocês estarem observando essas coisas direitinho. Bom, então Tintoretto, segundo artista do barroco italiano. Uma outra obra dele é O Milagre do Escravo. Tentei procurar para saber que milagre era esse, não consegui saber. Mas aí, aqui, o Tintoretto, ele mistura as duas dualidades do barroco. Ele coloca lá atrás o profano, que é esse frontão de um templo grego, e ele põe na frente o escravo que vai acontecer um milagre dele em função de talvez esse homem de vermelho aí seja algum beato que promove essa liberdade aí para ele. Ele tem uma madeira e uma picareta na outra mão, e sinceramente eu vou procurar em outros sites ver se eu consigo, que eu não sei qual foi o milagre que o escravo sofreu. Mas a imagem que vocês têm que deixar como marcante para Tintoretto é essa última ceia aí, em função do Enem de vocês do ano que vem. Até aqui, beleza? Entendendo? Estou falando muito rápido? Quer que eu fale mais devagar? Posso tocar o bonde? Bom. E eu falo muito bom também, tá? Aí a gente vai para Andrea Pozzo. Andrea Pozzo foi uma artista fenomenal. Para mim, ele é melhor do que Caravaggio. Olha isso, é o teto de uma igreja, gente. O cara, lembra lá da Capela Sistina, Michelangelo pintando o teto? Aqui foi Andrea Pozzo. Lembrando que Andrea é nome masculino, tá? A gente aqui no Brasil colocou Andrea como nome feminino, mas Andrea seria André em italiano. Então, o que o Andrea Pozzo vai fazer? Ele é genial, ele pinta o teto como se fosse parte de arquitetura. Então, se vocês observarem, vocês verão algumas colunas que vão para o céu, e o que ele quer? Ele quer que a igreja pareça que está aberta, e que você consegue olhar o céu e os santos, e Deus, e Jesus, e os anjos. Então, ele quer colocar toda essa santidade que nós achamos que existe no céu dentro da igreja. Então, quando o cristão adentra na igreja e ele olha para cima, ele vai ficar cada vez mais com a alma leve, porque ele está vendo o céu, e esse céu é bonito, esse céu tem colunas gregas, esse céu tem muitos anjos, esse céu tem trombetas, etc. Lembrando que isso daí está numa altura mais ou menos, eu estou aqui no 7º andar, então isso daí deve ter uma altura de mais ou menos 10 andares. Tá? Numa época em que escada, magia, então não existia, que dirá uma escada normal, os andames, tudo muito engenhoca ainda, tá? Nós estamos no século XVII, tá bom, gente? Bom, aqui é outra imagem mais de perto. Então, aqui, o que ele faz?
ele além de pintar o céu aberto, ele ainda faz uma colunata com um frontão como se fosse um templo. Agora, o mais engraçado, olha como ele mistura a dualidade do... Como que ele mistura a dualidade do barroco aí, a mitologia grega e a religiosidade da Igreja Católica. Então, aí ele faz um link entre as duas coisas. E o André Raposo, depois a gente vai ver lá no Barroco brasileiro, porque o mestre Ataíde, que a gente vai ver depois, ele faz o quê? Ele pinta exatamente desse jeito, sem nunca ter visto nada de André Raposo, nem conhecer, nem nada disso. Vamos lá. 9h24, vamos correr um pouco. Escultura. A escultura do Barroco italiano, a gente vai ver Bernini, tá? Gian Lorenzo Bernini. Ele é o mais espetacular de todos. É a obra dele mais famosa que vocês vão gravar, é o Êxtase de Santa Teresa. A Santa Teresa, ela vai morrer flechada, um anjo vem e dá, eu acho que ela está em agonia porque ela está doente, alguma coisa nesse sentido. Tem tanta Santa Teresa, para descobrir qual era a Santa Teresa dele foi difícil. Então, o nome dessa obra é o Êxtase de Santa Teresa. E as obras de Bernini, as esculturas dele, ele também foi arquiteto, tá? Aliás, ele foi um gênio. Ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi escultor, ele foi pintor, ele foi desenhista. Mas as obras que fizeram com que ele ficasse mais famoso é essa daí e a que a gente vai ver da Praça de São Pedro. Então, olha a cara, olha a dramaticidade do rosto de Santa Teresa, a agonia dela. Eu costumo falar que esse êxtase dela aí, não me lembra uma agonia não, gente, me lembra um orgasmo. Ela parece que ela está realmente se deleitando com o êxtase da situação toda, tá? E a panágio, a dobradura que ele usa, que também é uma característica do Renascimento e é característica das esculturas do Barroco, essa coisa, esse pano todo dobrado, essa coisa toda... Gostou, né, João Lucas? Da cara da Santa Teresa, né? Tô vendo. Então, essa coisa do pano todo emboladinho, cheio de dobraduras, então isso daí também vai ser uma característica própria do Bernini. O dia que vocês forem à Itália, vocês vão ver algumas obras de Bernini pelo meio da rua. Ele fez umas esculturas grandiosas nas fontes, não a fonte de Trevi, mas na fonte de Canova tem umas 3 esculturas dele que são majestades, assim, uma coisa de doido. Outra obra, outra escultura dele, isso em tamanho natural, gente. Beata Ludovica Albertoni, ela era uma nobre e dedica a vida dela aos pobres e ajuda muito aos pobres e foi retratada. Olha o pano da cama que ela está deitada. Olha como que ele consegue talhar no mármore esse efeito aí da dobradura do tecido. Olha o bordado que tem na fronha do travesseiro. Gente, isso aí... Michelangelo, que me desculpe, que ele era fantástico, mas eu acho que Bernini, nesse quesito aí de detalhes, ainda foi muito melhor do que Michelangelo, tá? E ela também está nesse êxtase. Então, ele gosta de fazer essa coisa da imagem, assim, êxtase. Então, Bernini, vocês vão lembrar pelo êxtase de Santa Teresa e por isso daqui, gente, que todo mundo conhece, a Praça de São Pedro. Aqui ele usou os dotes dele de arquiteto e de engenheiro. Então, essa curvatura, essa colunata que tem na Praça de São Pedro, ela é de Bernini. Porém, essas imagens que vocês estão vendo, essas estátuas que vocês estão vendo aqui em primeiro plano, e as estatuetas que tem em cima da colunata, são de Michelangelo. Então, para isso, daí vocês sentirem como que o Renascimento e o Barroco, eles estão caminhando praticamente juntos em um determinado período. Então, Bernini faz o desenho da praça e as colunatas e o Michelangelo faz as esculturas. Com isso daí, a gente acaba... Não, tem o baldaquino. Olha, isso aqui é fantástico. E aqui a gente pode ver muito da arquitetura do Barroco. Olha a linha sinuosa. O baldaquino é onde o Papa senta quando tem missas oficiais na catedral, na Basílica de São Pedro, tá? Então, eles chamam disso aí do baldaquino de São Pedro. E aí embaixo, como o Papa é o representante de São Pedro foi o primeiro Papa,
Então, a cadeira fica aí debaixo e o Papa senta aí nas grandes celebrações. Hoje em dia é muito raro, tá? Mais os papas mais antigos. Mas olha só, ouro, tá tudo pintado aí de ouro. Essa madeira, esse jacarandá, o jacarandá não que o jacarandá aqui do Brasil, mas essa madeira negra que provavelmente aí é tingida, não é parte é mármore e parte é madeira, porque tem coisas que eles fazem faz o entalhe na madeira e colam, tá? E esse retorcido que tem aí nessas colunas, que é uma característica do barroco. E alguns escritores dizem que o baldaquino foi a primeira obra grandiosa do barroco italiano, tá? Não sei se isso é verdade. E aí a gente vai para o barroco espanhol. Então, ó, Caravaggio, Tintoretto e Bernini, tá? Barroco italiano. O barroco espanhol, a gente vai ver El Greco. O nome dele é Domênicos Papas alguma coisa, porque ele era grego, nasceu na Grécia, viveu na Grécia, mas foi embora para a Espanha para estudar e por lá ficou. Por isso ele tem o apelido de El Greco. O El Greco, se vocês perceberem, o barroco dele é completamente diferente dos outros. É um barroco mais claro, ele usa linhas diagonais também. A gente vê, por exemplo, na figura do lado esquerdo, lá atrás, o portal, ele vem com a linha ó, até o canto esquerdo aqui de baixo, o canto inferior aqui, na figura do lado esquerdo. Então a gente consegue ver uma diagonal ali. Ele mistura também o profano com o religioso, e ele usa cores muito semelhantes às cores do Renascimento, que é o rosa, o azul e o amarelo. E o quadro dele do lado direito, está aqui, é a ascensão de Cristo aos céus, está aqui mais para fazer uma alusão que isso mais parece um surrealismo. Então, olha como que era a característica de El Greco lá no Barroco. Ele faz as figuras deformadas, olha Cristo, olha a perna de Cristo, olha o corpo alongado das figuras que ele pinta. Então, ele é um barroco disforme, distorcido. A gente só vai ver isso depois no surrealismo, tá? Bom, outro cara que vocês não podem esquecer, principalmente para o Enem, Diogo Velázquez. Duas obras de Velázquez com menos importância, que é Vênus ao Espelho. O Cupido, né, o Eros, segura o espelho para Vênus ficar se olhando. Então, uma cena mitológica. E o Diogo Velázquez, o Diego Velázquez, ele era um pintor da monarquia, da realeza. Então, a gente vê o Conde Duque de Olivares, que é Gaspar de Guzmão, no seu cavalo. Olha a desproporção, gente. Se vocês perceberem, ó, o cavalo parece mais um pônei, a anca do cavalo não combina com a cabeça, mas isso também é por causa da posição que ele quer pintar o cavalo. E o Duque de Olivares, se a gente colocar do lado do cavalo, ele é maior do que o cavalo na altura. E normalmente isso não é tanto assim, porque isso aí é um garanhão, aqueles cavalo bonito, cavalo possante, né? E aí, por que isso acontece? Quando a gente for ver, o ano que vem, terceiro ano, quando a gente vê o realismo, não, o romantismo de Goya, eu vou passar um filme para vocês onde aparece Goya pintando. O artista ele tem que pintar parte por parte. Então, primeiro, ele desenha um cavalo, ele coloca a figura da pessoa em cima de um cavalete, mais ou menos na mesma altura de um cavalo, e na posição de um cavalo, ele faz uma armação de madeira, aí ele pinta, no caso nobre, para depois ele pintar o cavalo. E o cavalo ele tem praticamente que pintar de memória. Então, por isso, essa distorção na figura, tá? Não é porque ele não sabia pintar, não é falta de perspectiva, é a dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É só uma fofoquinha também. Vocês precisam memorizar As Meninas de Velázquez. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ver em primeiro plano do lado esquerdo o cavalete onde ele está pintando essa obra. E a gente vai ver também o Velázquez ali atrás, o cabeludo de bigodão, mais parecendo Salvador Dalí, é o Velázquez, tá? Então, o que a gente vê? Que ele se autorretrata numa obra importante.
Esse quadro se chama As Meninas ou a Infanta. A Infanta é essa garotinha aí do meio, que é filha do casal de reis, que a gente vai ver também retratado nesse quadro, aonde? Exatamente na direção da cabeça da menina tem um espelho, e lá na parede. E lá no espelho tem os pais dela, o pai e a mãe, que estão na realidade onde eu estou sentada, né? É como se eu tivesse lá. Então, o casal, eu não lembro quem são os dois, acho que Dom Fernando e Dona Isabel, se eu não me engano, eles estão apreciando a cena e provavelmente eles estão falando alguma coisa com Velázquez. Então, ele usa tudo isso daí numa cena. Aí a gente vê as duas amas, que são essas duas mocinhas que estão ao lado dela, são as damas de companhia. A gente vê uma freira e provavelmente um frade que são os mentores, ou seja, são os professores, estão ensinando para ela, e a gente vê os dois anõezinhos que são os bobos da corte que fazem a menina brincar. E o que, que o cachorro está fazendo aí? O cachorro, quando o pintor do barroco retrata um cachorro na cena, ele está retratando a fidelidade. Então, é a harmonia, a felicidade conjugal, é a vida boa que eles têm em comum. Às vezes não, né, gente? Mas para ficar para a posteridade tem que mostrar isso daí. Então, por favor, lembrando que esse quadro é de Velázquez, barroco espanhol, se chama As Meninas, é o quadro mais importante de João Velázquez, tá? Barroco holandês. O barroco holandês, ele vai voltar ao claro e escuro. Lembrando que nessa época a Holanda e os países, a região flamenga são os Países Baixos, que hoje é a Bélgica, e a Holanda. Eles ainda não têm esse nome, tem nome de Países Baixos. São três países: Holanda, Bélgica, não sei se é Suíça, não lembro, não vou falar besteira. Mas a Holanda e a Bélgica eu tenho certeza, tá? Fazem parte dos Países Baixos. Quadro mais famoso de Rembrandt, Lição de Anatomia de Dr. Tupi. Diagonal, que a gente vê no cadáver, e o claro e escuro. Então, o Rembrandt ele vai pegar aquela coisa lá do barroco italiano, tá? Do claro e escuro. Se vocês forem fazer medicina, provavelmente quando vocês formarem, no convite de formatura vai aparecer essa obra, porque é a imagem oficial dos médicos nas suas formaturas. E do lado direito, vou mostrar para vocês a parábola do homem rico e sensato, porém é só para vocês observarem como que ele acentua o claro e escuro na obra dele. Tudo escuro, da mesma forma do barroco italiano, e ali o homem insensato lá, mexendo em alguma coisa. Eu não lembro a parábola do homem insensato. Vamos passar para frente para andar. Autorretrato com 2 círculos. Gente, nas imagens que eu vi dessa obra, eu só consigo ver um círculo. Provavelmente o outro círculo está mais para baixo, eles não conseguem retratar o círculo inteiro. Podemos também pensar que o círculo pode ser a ponta do nariz dele, que é muito redonda, ou a barriguinha. Mas o Rembrandt, só para ficar assim, também tem um sobrenome desse tamanho holandês, ele era rico, ele pintava por hobby, fazia alguns retratos por hobby, mas aí ele casou e a mulher dele teve uma doença muito grave e ele gastou a fortuna dele todinha em função da mulher. Teve que vender o palácio que ele morava, teve que vender tudo. Hoje em dia tem a casinha de Rembrandt desse tamanho lá em Amsterdã, e aí ele vai morar ele é tudo ouro, onde que o baldaquino, Lucas, só agora que eu li. O baldaquino, a maioria que está de dourado é ouro, sim. O Rembrandt, ele vai morar na parte dos serviçais do palácio dele, porque ele vendeu o palácio. E aí o que que acontece? Ele começa a pintar retratos para a nobreza, para poder sobreviver. Então ele vai pintar muito retrato e ele vai também pintar muito autorretrato dele, lógico, autorretrato só pode ser dele mesmo, né, Basinho? Então ele vai fazer muito autorretrato e a gente tem muito autorretrato guardado. Guardado não, exposto nos museus. Mas ele também recebe muitas encomendas do governo. Então ele também faz muitas encomendas oficiais. Uma delas é essa aqui.
a Ronda Noturna. É um quadro gigantesco. Se vocês tiverem tempo, entrem no YouTube e procurem assim, Tela Viva da Ronda Noturna de Rembrandt. Acho que foi um shopping center de Amsterdã. Ele faz uma tela viva disso daí. Então as pessoas pulam do segundo andar, agarrado em cordas, eles colocam galinhas para correr no meio do shopping. É muito legal, gente, é muito interessante. Se vocês tiverem tempo, que eu sei que tempo é uma coisa que vocês não estão tendo, mas procura para vocês verem, é muito interessante, tá? Claro escuro, olha como que ele coloca a claridade no anjo que ele representa ali atrás, e como ele coloca um chefe de governo, o de preto, e um chefe da guarda. Então ele coloca a claridade nesses dois e coloca também a claridade no anjo que está ali atrás. Esse quadro está no Museu Rijksmuseum, lá no centro de Amsterdã, e só para vocês terem ideia, olha como que ele é grande, é enorme, é uma tela muito grande, eu diria eu que seria, assim como a Mona Lisa, todo mundo vai para o Louvre para ver a Mona Lisa, todo mundo vai nesse museu para ver essa obra de Rembrandt, tá? E aí vamos ver Vernis ou Verne. Cada um fala de um jeito. Eu falo Verne porque para mim é mais fácil pronunciar desse jeito. O Verne, né, apesar de estar no século XVII, ele é muito realista. Ele vai fazer do barroco dele obras de cotidiano. Então vocês estão vendo a rendeira, a mulher que está fazendo renda. Aqui a gente chama a almofada de bilro, né, para fazer a renda. Aí ela tem um tear todo diferente e moça com brinco de pérola. Observem, notem bem que ele tem, ao mesmo tempo que ele tem característica do Renascimento, o Verne é um artista que engana a gente tem que ver nome, data que foi feito para saber se é barroco. A mulher com brinco de pérola, não. De cara a gente vê que ela é barroco por causa do fundo escuro. Mas a rendeira já lembra mais o Renascimento, tá? Bom, passando para frente, eu vou até a arquitetura e vou parar, porque senão vai ficar muito em cima da outra aula de vocês, tá? Na arquitetura é o uso das linhas sinuosas, que eu mostrei lá no baldaquino. Gente, lembra, quem é católico, lembra o Convento da Penha. Interior do Convento da Penha, o altar do Convento da Penha é barroco. Então tem aquela madeira escura, que lá sim é jacarandá, o altar todo de mármore e aquela pintura dourada. Aí, Lucas, só reforçando o que você me perguntou, tudo que é dourado no barroco vai ser folhas de ouro ou tinta com pó de ouro, tá? Que é o caso do convento. Então tá lá, uso intenso de dourado. A arquitetura ela vai acontecer nos palácios, nas igrejas, para demonstrar o esplendor da Igreja Católica, tá? Horizontalidade, as construções são sempre retinhas. Então, tanto o Renascimento quanto o Barroco, eles vão usar horizontalidade nos prédios. Mas como é que eu sei que é Barroco e Renascimento? Difícil, porque normalmente os prédios têm os dois. Mas onde tiver horizontalidade e cúpula é Renascimento. Onde tiver horizontalidade e muita escadaria é só Barroco. Então, horizontalidade na construção de seus edifícios, uso de reentrâncias e saliência, aquele monte de firula que a gente viu lá no baldaquino, tá? E grandes escadarias. Aí nós vamos ver, ó, Catedral de Santiago de Compostela, isso fica na cidade do meu pai é espanhol, minha família mora toda nos arredores aí. Ela é toda barroca, ela é horizontal, ela tem prédio, ela tem o frontão central, mas ela vai para a direita e para a esquerda. Escadaria muito grande aí na frente e ela é toda cheia de detalhe, toda cheia de detalhamentos. Então, ela mistura um pouco do detalhe da arte gótica com a arte própria de reentrâncias do barroco. O interior dela, gente, o ouro puro. E aí no meio, se vocês observarem, tem aqui a gente fala que é o bota incenso. Lá eles chamam isso aí de bota fumeiro. Isso aí é enorme, maior do que eu, lembrando que eu só tenho 1,50 m, mas é maior do que vasinha. E eles balançam isso daí durante a missa, para a direita e para a esquerda, e isso solta todo aquele incenso que nós da Igreja Católica fazemos
na Semana Santa. Então, vocês imaginam que tudo isso daí é ouro. E lá no fundo tem a imagem de São Tiago, do apóstolo São Tiago, porque os restos mortais dele estão enterrados aí, estão depositados aí. A gente passa aí para vocês observarem mais de perto. Olha as colunas são revestidas com folha de ouro, e tudo isso daí, gente, é ouro. É lógico que é ouro de tolo. Não adianta você querer pegar isso daí, porque é folha de ouro misturado com verniz, com cola, então isso daí não tem valor venal igual uma pepita de ouro, tá? Por trás desse santo, vocês estão vendo que tem grades do lado esquerdo e do lado direito. É uma escadaria. Então aí a gente passa aí por trás, a gente abraça esse São Tiago. Então aí nessa imagem não aparece, mas normalmente nas imagens de São Tiago aparecem mãos humanas aqui no ombro dele, porque a pessoa abraça, bate a cabeça nas costas dele, ele já está com um buraco ali atrás da cabeça dele, das costas dele, e a gente faz 3 pedidos. Eu fiz, até hoje não se realizou nenhum não, tá? Mas isso não vai mudar minha fé também não. Vamos lá. Isso aqui é a nave central, ela tem muitas características ainda do românico, se vocês observarem, as janelas que aparecem do lado direito e do esquerdo só tem o arco romano, ela não tem aí aquele detalhe do gótico. Provavelmente eles aproveitaram uma igreja românica e construíram por cima dela, aproveitando paredes dela, tá? Por dentro ela não é muito grande. E isso daqui é um barroco completamente diferente, é o barroco suíço. Foi a única igreja barroca na minha vida que eu conheci que é pintada e tem mármore cor-de-rosa. Ela tem mármore cor-de-rosa, ela é pintada de branco, isso desde quando ela foi feita, tá, gente? Ela fica em Lucerna, na Suíça, e ela é muito linda. Eu tenho medo das igrejas barrocas. As igrejas barrocas de Ouro Preto, eu morro de pavor. Ainda mais que tem aqueles santos, mas isso eu vou falar em outra aula, porque a gente está em cima da hora. Quando eu for falar, quando eu der aula sobre o barroco brasileiro, vocês verão, isso aí é pavoroso. Mas essa daí, você entra dentro dela e você se sente leve por causa da cor. É porque é muito diferente disso daqui, né, gente? Isso aqui é austero, isso é para te intimidar, é para falar assim, eu sou a igreja, eu que mando aqui, você tem que me obedecer. Já isso daqui não, tá? E essa também é do final já é início do século XVIII. Bom, aqui é onde antigamente, né, o ajudante do padre subia e lia a homilia, tá? Todo de mármore cor-de-rosa. O teto dela também é pintado. E aí o barroco brasileiro, mas não sei, vocês têm a próxima aula. Então eu vou encerrar, vou deixar o barroco brasileiro para a nossa próxima aula. Então, eu vou encerrar nossa gravação.